Meus amados irmãos, com a paz do Senhor, amém? Essa noite Deus já ministrou aos nossos corações e Ele vai complementar através da sua palavra. Abra a sua Bíblia no primeiro livro de Samuel, capítulo de número 1. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 1. Já quero agradecer a presença dos meus irmãos que estão nos acompanhando através da internet. Nossa irmã Claudiana Silva e também nossa irmã Francisca, diretamente lá do sítio Tamburi. Deus abençoe nossas irmãs em nome de Jesus. Também que o Senhor venha abençoar a vida da irmã Sandra, que está na live. Deus abençoe e muito obrigado pelo presente de live. E também Deus abençoe Paloma Oliveira, que também entrou na live. Deus abençoe os demais irmãos que não falaram, mas estão nesta live. Que o Senhor venha abençoar a vida dos amados irmãos abundantemente, em nome de Jesus. Nesta noite também queremos agradecer os irmãos que estão aqui na congregação nos visitando, nossa irmã Marinete, a criancinha, Deus abençoe. Também nosso irmão Oséias, Deus abençoe abundantemente, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus venha abençoar cada irmão, cada irmã nesta noite. Fique à vontade, em nome de Jesus Cristo, nós estamos na presença de Deus. E você que entrou nesta live, compartilhar esta live para pelo menos 7 pessoas, para que outras vidas possam ser alcançadas através dessa vida, da tua vida, porque quando você compartilha, mais pessoas podem entrar nesta live e ser edificadas através da palavra de Deus, amém? Se você puder fazer isso, nós agradecemos, em nome de Jesus. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 1, quem encontrou, diga amém, glória a Deus. Amados irmãos, vamos estar lendo apenas o versículo de número 1 o versículo de número 10. Amém, amados irmãos? Vamos ler alguns versículos da palavra do Senhor. Diz assim a palavra de Deus: E houve um homem de Ramataim Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeorão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, Efrateu. E este tinha 2 mulheres, o nome de uma era Ana, e o nome da outra era Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Subiu, pois, este homem da sua cidade, de ano em ano da sua cidade, a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. E estava ali os sacerdotes em Siló, e estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eli. Sucedeu que, no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porções do sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e a todas as suas filhas. Porém a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele a amava. Porém o Senhor lhe tinha cerrado a madre, e a sua competidora excessivamente a irritava para a embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Assim o fazia ele de ano em ano, quando ele subia à casa do Senhor. Assim a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? Por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Então Ana, versículo de número 9. Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló, e Eli o sacerdote estava sentado em uma cadeira junto ao pilar do templo do Senhor. Vamos continuar lendo. Ela, porém, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente, e voltou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente me atentares para a minha aflição, e de mim te lembrares, da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da vida,
e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca, porquanto Ana no seu coração falava, e só se movia os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse Eli: até quando estarás embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu e disse: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte eu tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. E não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli e disse: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição. E disse ela: ache a tua serva graça perante os teus olhos. Assim se foi ao seu caminho, e comeu e bebeu, e o semblante de Ana já não era mais triste. E levantou-se de madrugada, e adoraram perante o Senhor, e voltaram e vieram à sua casa a Ramá. E Eucana conheceu a Ana, e ela concebeu, e o Senhor se lembrou dela. Amém, amados irmãos? Pode se sentar nesta noite, glorificando o nome do Senhor nesta noite. E hoje nós vamos trabalhar com uma mensagem com o seguinte tema: a história de Ana. O que podemos aprender, né? O tema da mensagem é a história de Ana. O que podemos aprender dessa história? Amados irmãos, nós vamos ver aqui uma história muito conhecida. Muitas pregações têm sido ministradas em cima desse texto, e o Senhor, Ele tem fortalecido pessoas, o Senhor tem fortalecido vidas através dessa história, da história de Ana. E nesta noite, o Senhor, Ele vai ministrar aos nossos corações através desta palavra. Aqui nós poderíamos tirar inúmeras lições dessa história, mas eu quero apenas trazer 4 lições aqui dentro desse texto, para nós aprendermos com esta passagem bíblica. O tema da mensagem é a história de Ana. O que podemos aprender? Amados irmãos, nós precisamos entender algo nessa história. Aqui o texto sagrado, como já foi lido nesta noite, nós vamos ver que um homem chamado Eucana, ele tinha 2 mulheres, e o nome de uma era Ana, e o nome da outra era Penina. E aqui eu preciso deixar algo esclarecido. Eucana, ele tinha 2 mulheres, amados irmãos, porque nesses tempos bíblicos, no tempo do Antigo Testamento, se o homem tivesse uma mulher e ela não pudesse gerar, a lei de Moisés, o Senhor, não era que o Senhor aprovasse 100%, mas por causa da dureza do coração do homem, Deus, Ele permitia com que esta mulher que não pudesse ter filho, ela arrumasse uma serva, uma concubina, e entregasse o seu marido, para que ele pudesse se relacionar com ela, e através dessa serva, ou através dessa empregada, a família pudesse ter descendência. Mas não é que o Senhor, Ele aprovava isso, amado irmão, 100%. Não é que o Senhor tinha ordenado isso, não. Era por causa, amado irmão, da dureza do coração. Deus, Ele suportou a nação de Israel, como muitas das vezes no dia de hoje, às vezes nós erramos diante do Senhor, e Ele nos suporta em sua presença. E essa história, amado irmão, ela se passa ali
chegando ao fim, ao período dos juízes de Israel. Um período, amado irmão, equivalente a muitos anos, a qual Deus ele ministrava a Israel através de homens que ele levantava para julgar Israel e direcionar Israel aos caminhos do Senhor, à obediência à sua palavra. Então o texto aqui, essa história vai trazer alguns personagens. Um dos personagens é Eucana, e também nós vemos aqui que vai tratar de mais duas personagens, Ana e Penina, a qual Penina, amado irmão, quando Ana entrega para se relacionar com o seu marido, e ela começa a ter filho, ela começa a humilhar, ela começa a perseguir, ela começa, amado irmão, perseguir Ana, e o texto sagrado vai falar que Ana fica angustiada, Ana fica triste, ela não quer comer, mas Ana não para de ir para o tabernáculo buscar a presença de Deus. E lá no tabernáculo também tinha alguns personagens bíblicos. Tinha Eli, o sumo sacerdote, aquele que era líder espiritual de Israel. O tabernáculo era onde Israel ia sacrificar ao Senhor, buscar a presença de Deus. Mas também tinha dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, homens a qual, amado irmão, não buscavam andar em obediência a Deus. A Bíblia diz que estes homens se prostituíam dentro do tabernáculo. Então a religião de Israel, amado irmão, nesses dias estava corrompido, a área social também estava corrompida, a área moral estava corrompida. Mas aqui, amado irmão, nós vamos ver que Ana, ela vai ao tabernáculo, ela ora ao Senhor, porque o Senhor lhe tinha cerrado a madre, diz o texto. E Deus, ele abre a sua madre, e Ana gera, e diz o texto sagrado que o seu filho é Samuel, a qual era profeta, era sacerdote e foi juiz sobre Israel. Ei, amado irmão, o tema da mensagem nesta noite é a história de Ana. O que podemos aprender? Nós podemos aprender muitas coisas com essa história. Nós poderíamos passar muito tempo ministrando a palavra de Deus, mas eu quero trazer apenas 3 lições dessa história. Ei, amado irmão, e aqui nós vamos observar, nós vamos ver aqui no versículo de número 1 ao versículo de número 3, que o texto sagrado vai nos dizer o seguinte: e houve um homem de Ramataim Zofi, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zofi, Efrateu. E tinha 2 mulheres, o nome de uma era Ana e o nome da outra era Penina. E Ana não podia ter filhos, Ana não podia gerar. Subiu, pois, este homem da sua cidade de ano em ano a adorar e sacrificar o Senhor dos exércitos em Siló. E estava ali os sacerdotes em Siló, e estava ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias. Ei, amados irmãos, preste atenção aqui. Eu falei para os amados irmãos que no tempo de Ana a religião estava corrompida. Nós vamos ver que quem era líderes espirituais em Siló era Eli e também os seus 2 filhos, Ofni e Finéias. E como eu falei nesta noite, os filhos de Eli, Ofni e Finéias, eram homens que não davam testemunho, eram homens, amado irmão, que andavam desconcertados, eram homens, amados irmãos, que não obedeciam ao Senhor. Era homens, amado irmão, que não estavam nem aí para a fidelidade ao Senhor. Ei, amado irmão, e não é tão diferente como nos dias de hoje, a qual nós vemos, amado irmão, muita corrupção dentro da igreja. Nós vemos, amado irmão, as pessoas se afastarem sistematicamente diante do Senhor. Mas nós vamos observar que Ana, ela vai para Siló, ela vai buscar a presença de Deus em Siló. Ela não para de ir adorar a Deus no tabernáculo. Então a primeira lição que nós podemos aprender nessa história é:
Ana, ela não deixou que a corrupção a afastasse ela de Deus. Eu vou repetir mais uma vez, amado irmão. Ana, ela não deixou, ela não permitiu que a corrupção que estava acontecendo dentro do tabernáculo, ela não deixou, amado irmão, que o mau testemunho de Ofni e Finéias a afastasse do Senhor. Nós vamos ver que Ana está descendo para o tabernáculo. Nós vamos observar que Ana, amado irmão, está buscando o Senhor. E quem sabe alguém olhava para Ana e dizia assim: Ana, tu vai fazer o que em Siló? Ana, tu vai fazer o que no tabernáculo? Ana, tu não sabe como é que se encontra o sumo sacerdote ali. Ana, tu não sabe como anda Ofni e Finéias. Mas Ana, ela não ia para o tabernáculo para olhar a vida daquele que estava desconcertado. Ana ia para o tabernáculo para fazer a sua parte, para fazer a diferença. Então a primeira lição que nós podemos aprender nesse texto é: Ana não deixou que a corrupção afastasse ela de Deus. O texto vai falar que de ano em ano ela descia para Siló, ela descia para sacrificar, ela descia para adorar, ela descia para buscar a presença do Senhor. Ei, amado irmão, nós estamos vivendo em um período a qual o temor tem saído, tem sumido do coração de muitos pastores, de muitos pregadores, né, amado irmão? De muitos irmãos, louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muitos querem andar diante do Senhor de qualquer maneira. Mas Ana, amado irmão, mesmo vivendo diante de tamanha corrupção, ela vai para Siló. O que eu quero falar para você nesta noite é: não deixe que os erros dos outros roube a sua fé no Deus que nunca falha. Não deixe que os erros dos outros, não deixe que as falhas dos outros, não deixe que o pecado dos outros, o mau testemunho dos outros venha te arrancar da presença do Senhor. Não, ei, nós devemos vir para a igreja olhando para Cristo, olhando para Jesus. Se nós queremos permanecer de pé diante do Senhor, ei, amado irmão, nós temos que fazer como Ana. Ana, ela não deixou que a corrupção dos outros, que os erros dos outros a afastasse do Senhor. Eu creio que alguém fala para Ana: Ana, os filhos de Eli, Ofni e Finéias estão se prostituindo, eles estão desobedecendo ao Senhor. Mas Ana, eu creio que Ana fala: não vou para o tabernáculo para olhar o erro deles, não. Eles vão prestar conta com o Senhor. O Senhor vai pesar a mão. Eu vou para o tabernáculo para fazer a diferença. Eu vou para o tabernáculo para ser diferente. E Ana não deixou que a corrupção e o erro dos outros impedisse de estar buscando o Senhor, de estar buscando a Deus. Eu sei, amado irmão, que é muita corrupção. Nós vemos, amado irmão, diante dos nossos olhos. Nós vemos pela televisão, pela internet, o mau testemunho que a igreja tem dado em pleno século 21. E se nós formos olhar para esses erros, se nós formos olhar para os erros que acontecem, amado irmão, e não queremos se aproximar do Senhor, ou até mesmo virmos para a igreja, estas pessoas estão caminhando em direção ao abismo. E quando nós olhamos e fechamos o nosso coração e não queremos se entregar ao Senhor, nós também estamos caminhando junto. Ei, amado irmão, eu quero te falar nesta noite: ei, não deixe que os erros dos outros
roube a sua fé no Deus que nunca falha. Ana ia para o tabernáculo, era para buscar a presença de Deus. Ana ia para o tabernáculo, era para buscar o Deus que nunca falha, era para buscar o Deus que é fiel. Fulano de tal está errado, fulano de tal fez isso. Ana olhava para Deus, Ana olhava para o Senhor. E se eu e você, amado irmão, em pleno este século a qual estamos vivendo, se nós não focarmos em Jesus, se nós não focarmos no Senhor, nós também, amado irmão, corremos o risco de nos distanciar do Senhor, de nos afastar diante do Senhor. Então, ei, amado irmão, Ana não deixou que a corrupção dos outros a afastasse de Deus. O irmão caiu, a irmã caiu, vamos orar. O irmão falhou, desistiu da caminhada, vamos orar. Tem alguém fazendo alguma presepada dentro da igreja, vamos olhar para a cruz, vamos olhar para Jesus, porque mais cedo ou mais tarde, ou o irmão ou a irmã se conserta, ou o Senhor pesa a mão, mas nós temos que orar, nós temos que orar, nós temos que olhar apenas para Jesus, porque se nós somos olhar a nossa volta, amado irmão, nós vemos, louvar seu nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que não está fácil permanecer firme diante do Senhor, mas o nosso olhar, ele precisa estar colocado em Jesus. Ele precisa estar colocado em Cristo. Então, amado irmão, o tema da mensagem é a história de Ana. O que podemos aprender? Em primeiro lugar, nós aprendemos que Ana não deixou a corrupção dos outros, não deixou que a corrupção dos outros a afastasse de Deus. E eu tenho um recado de Deus para você nesta noite: não deixe que os erros dos outros roube a sua fé no Deus que nunca falha. As pessoas podem falhar, o homem pode falhar, o teu esposo pode falhar, a tua esposa pode falhar, o teu filho pode falhar, eu posso falhar, os irmãos podem falhar, mas você e eu devemos olhar e colocar o nosso olhar naquele que nunca falha. E era isso que Ana fazia. Ana descia para Siló para buscar o Deus que nunca falha. Ei, Ofni está falhando, Finéias está falhando, Eli está falhando, mas eu estou buscando o Deus que nunca falha, que eles prestem conta com o Senhor, mas eu estou olhando para o Senhor, eu estou olhando para Deus, eu estou olhando para o eterno, eu estou olhando para aquele que pode mudar a minha história, eu estou olhando para aquele que pode mudar a minha situação. Então nós vamos aprender aqui em primeiro lugar que Ana, ela não deixou que a corrupção dos outros a afastasse do Senhor. Esta é a primeira lição que podemos aprender dessa história. Meus irmãos, mas se nós olharmos aqui para esse texto, nós vamos observar aqui no versículo de número 6, que o texto sagrado vai falar o seguinte: e a sua competidora excessivamente a irritava para embravecer, para quanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Ei, amado irmão, preste atenção aqui. Penina era uma concubina o esposo de Ana, Eucana. E nós vamos observar que Ana não podia gerar, mas ela pegou Penina, entregou para o seu esposo, para que eles viessem deixar descendência. Aí quando Penina, meu irmão, não tinha filho, nós vamos observar que nós não vemos perseguição.
Mas quando Penina começa a gerar, ela começa a irritar Ana, ela começa a perseguir Ana, ela começa a provocar Ana. Por quê? Porque ela tinha gerado filhos, só que Ana, a palavra do Senhor vai falar que Deus era o Senhor que tinha ali cerrado a madre. Então ela vai irritá-la, ela vai persegui-la. Mas preste atenção aqui, olha, Ana, ela não tinha nada, Ana não tinha filho. Quem estava aqui, amado irmão, com a bênção era Penina. Penina tinha filhos, Penina tinha filhos, amado irmão, e Ana não tinha nada. Mas mesmo sem Ana ela ter nada, nós vamos ver que Penina ela persegue, nós vamos ver que Penina ela persegue Ana. Penina tinha filho ali, estava confortável, e Ana não tinha filho. Mas mesmo assim, Penina olhando para Ana e não estava enxergando nada ali, amado irmão, não estava enxergando nenhum filho, ela vai perseguir Ana. Aí sabe o que é que nós podemos aprender aqui em segundo lugar nessa história? Nós vemos aqui que Penina, amado irmão, ela perseguia Ana, mesmo ela sem ter nada. Então por que era que Penina perseguia Ana mesmo sem ela ter nada? É porque Ana carregava a presença, é porque Ana carregava uma promessa, é porque Ana andava em fidelidade ao Senhor. Então, amado irmão, só de Penina olhar e ver Ana diferente, e ver Ana em obediência, e ver Ana, amado irmão, ali carregando uma promessa, nós vamos ver que Penina ela começa a perseguir Ana. Ei, amado irmão, deixa eu te falar nesta noite. Ei, quem carrega uma promessa de Deus sempre enfrentarão, ei, amado irmão, oposição. Eu vou repetir mais uma vez: quem carrega a presença de Deus, quem carrega a promessa do Senhor, aquele que anda em obediência a Deus, por mais que não tenha nada, por mais que não tenha um carro do ano, uma casa do ano, por mais que não tenha posses materiais, mas pode ter certeza, ei, amado irmão, o inimigo irá se levantar contra a tua vida, porque você carrega algo mais precioso do que as coisas dessa terra. Você carrega a presença, você carrega, amado irmão, a unção do Espírito, você carrega a promessa da parte do Senhor. Então, amado irmão, quem carrega a promessa sempre enfrentarão oposição. Certa feita, Paulo, ele escrevendo em suas cartas, ele vai falar: olha, aquele que quer andar piamente, ou seja, em obediência ao Senhor, enfrentarão perseguições. Jesus, olhando para os seus discípulos, falou assim: olha, em mim vocês vão ter paz, mas no mundo vocês vão ter aflições. E nós vamos ver que os discípulos de Jesus, amado irmão, financeiramente falando, eles não tinham posses materiais, mas a presença que eles carregavam, a promessa que eles carregavam, a mensagem que eles carregavam, amado irmão, era ali, amado irmão, o foco de eles ser perseguidos. Então nós vamos ver que Penina, amado irmão, nós vamos observar que Penina, ela perseguia Ana, mesmo sem ela ter nada, não tinha nenhum filho, já estava na prova, mas Penina está perseguindo, Penina está afrontando. Por quê? Porque Ana carregava a presença, Ana carregava a promessa, Ana estava, amado irmão, buscando a presença do Senhor. Então nós aprendemos aqui, amado irmão, nós aprendemos que, amado irmão, quem carrega uma promessa, quem carrega uma promessa de Deus, sempre enfrentarão oposição. Penina a irritava, porque Ana carregava a promessa. E quando eu e você marchamos para a igreja, queremos compromisso com o Senhor, quando eu e você
você, amado irmão, nos decidimos por Jesus, nós precisamos estar preparados para passarmos por perseguição, nós precisamos estar preparados para passar por afronta. E é por isso, meu irmão, que você muitas das vezes é perseguido, acontece levanta, mas você olha para você mesmo e assim: eu não tenho nada, o que é que vem em mim? Ei, olham para você e veem que você carrega a promessa da parte do Senhor. Então aquele que carrega uma promessa da parte do Senhor sempre enfrentarão a oposição. Esta é a segunda lição que nós podemos aprender dessa história. Mas o texto continua. Nós vamos observar aqui nesse texto, meu irmão. Nós vamos observar aqui nesse texto, no versículo de número 12 e o versículo de número 13. Ana aqui, mesmo ela sendo perseguida, mesmo Deus tendo cerrado o seu ventre, ela não podendo gerar, ela vai buscar a presença de Deus. É Penina perseguindo e ela descendo de ano em ano para Siló buscar a presença do Senhor. Ela não desiste, ela vai buscar juntamente com seu esposo Eucana, e ela vai orar ao Senhor instantaneamente para que ela possa gerar, porque ela não aguenta mais de tanta perseguição de Penina. E o pedido de Ana é esse: Senhor, me dá um filho. Senhor, eu quero um filho. Senhor, eu creio que a oração dela é essa: está grande a minha prova, eu estou passando, Senhor, por grande afronta, porque eu não posso ter filho. E Ana vai orar, ela vai buscar, ela não vai desistir, ela vai descer a Siló, ela vai apresentar a sua situação diante do Senhor. Só que o texto sagrado vai falar, no versículo 12 e 13, Ana já está passando por uma grande luta, Ana já está passando por uma grande provação. E quando ela chega no tabernáculo para orar, o sumo sacerdote que estava no tabernáculo, olha o que vai acontecer. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli fez atenção da sua boca, porquanto Ana no seu coração falava e só se movia os lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. Versículo 14: e disse-lhe Eli: até quando estarás embriagada? Aparta da tua boca esse vinho. Ei, amado irmão, Ana já estava passando por um momento difícil. Ana era estéril, era Deus que tinha cerrado a sua amada. E nós vemos aqui que Penina persegue Ana, mesmo sem Ana ter filho, mesmo sem Ana ter nada. E a Bíblia diz que ela começa a ficar amargurada, triste. E quando ela se dispõe a orar, o sumo sacerdote, aquele que era o líder espiritual do tabernáculo, ele olha para Ana e diz assim: você está bêbada, você está embriagada, aparta da tua boca o teu vinho. Ei, amado irmão, então nós aprendemos aqui em terceiro lugar que Ana, ela foi julgada pela aparência, mas Deus, ele viu o seu coração. Nós vamos ver que Ana não estava embriagada, Ana estava triste, Ana estava angustiada, Ana não aguentava mais de tamanha perseguição. Mas o sumo sacerdote olha para Ana e diz assim: você está bêbada, você está embriagada, aparta da tua boca o teu vinho. Então Ana foi julgada pela aparência, mas Deus, ele viu o coração de Ana. Ana não conseguia falar, Ana estava, amado irmão, em uma situação crítica, mas em vez, amado irmão, de ser levantada com a palavra, ela foi julgada, ela foi apontada, ela foi criticada. Ei, amado irmão, o que é que nós podemos aprender aqui? Nós podemos
devemos, amados irmãos, aprender que não importa o que os outros pensem ao teu respeito, o importante, amado irmão, é o que Deus, Ele vê em seu coração. Eu vou repetir mais uma vez: ei, não importa o que os outros pensem ao teu respeito, o importante é o que Deus, Ele vê em seu coração, porque Ele olhou e disse assim: está embriagada. Mas Deus olha e diz: não, ela está derramando perante mim a sua alma. Eli olha e critica, mas Deus está olhando ali e dizendo: Ana, continua orando, continua buscando, porque eu vou fazer algo extraordinário sobre a tua vida. Então, amado irmão, nós vamos observar aqui em terceiro lugar nessa história, que Ana, ela foi julgada pela aparência, mas Deus, Ele viu o seu coração. Então não importa o que os outros pensem ao teu respeito, o importante é o que Deus, Ele vê em você, contempla em você. Então não ligue para os dedos apontador, somente ande em obediência, somente ande em fidelidade, somente ande, amado irmão, de acordo com a vontade do Senhor, porque quem te justifica é o Senhor. Quantas vezes, amado irmão, você é julgado e apontado injustamente? Quantas vezes, amado irmão, fazem julgamentos precipitados sobre a tua pessoa, sem realmente conhecer os fatos? Mas eu quero te falar: não importa o que eles dizem, não importa o que eles falem, não importa o dedo que aponte, o importante é o que Deus, Ele vê sobre o teu coração. Então nós vamos ver aqui, amado irmão, que assim como Ana, ela passou por julgamento, por apontamento, eu e você não somos diferentes. Muitas das vezes alguém que está próximo de nós, que era para estender a mão, aponta, critica e quer acabar de derrubar, quer pisar por cima, quer pisotear. Mas eu quero te falar: você não é aquilo que as pessoas dizem que você é, você é aquilo que o Senhor fala ao teu respeito. Então, amado irmão, nós vamos ver que Ana, ela foi julgada pela aparência, mas Deus estava olhando para o seu coração, e Deus estava vendo que neste momento Ana estava fazendo uma oração sincera diante do Senhor. Ei, amado irmão, e você e eu não podemos, amado irmão, permitir que palavras ao contrário, ao julgamento precipitado, venham nos afetar ao ponto de desistirmos e pararmos na caminhada. E assim como Ana, amado irmão, ela foi julgada pela aparência. Ele olhou e disse assim: está embriagada, aparta da tua boca o teu vinho. Muitas das vezes você é julgado precipitadamente por causa de mentira. Muitas das vezes querem fazer julgamento contra a tua pessoa. Está entendendo, meu irmão? Você que nos acompanha através da internet, Deus está ministrando ao teu coração. Ei, mas não importa o que os outros eles pensem ao teu respeito, o importante é o que Deus, Ele vê em teu coração. E se você está andando em fidelidade ao Senhor, está buscando a presença do Senhor, a Bíblia diz, amado irmão, que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então nós podemos aprender aqui em terceiro lugar que Ana, ela foi julgada pela aparência, mas Deus, Ele viu o seu coração. Então não importa o que os outros pensem ao teu respeito, o importante é o que o Senhor, Ele vê dentro de você. Ele enxerga o profundo da tua alma, Ele enxerga o teu coração. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amado irmão,
E nós vamos observar aqui que Ana, diversas vezes ela desceu a Siló para pedir um filho para ela. Diversas vezes ela desce a Siló e ia pedindo: Senhor, me dá um filho, Senhor, me dá um filho, Senhor, me dá um filho. Mas, amados irmãos, nós vamos observar que Ana, ela vai fazer esta oração diferente. Nós vamos observar no versículo 11 que Ana vai fazer um voto ao Senhor. E ela não pede esse filho para ela mesma. Ela pede esse filho não para glorificar ela, mas para glorificar o Senhor. E esse tem que ser o modelo das nossas orações. Presta atenção, o versículo número 11, olha. E voltou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não lhe passará navalha. E para nós estarmos finalizando, olha o que acontece, amado irmão, aqui no versículo de número 27 e o versículo 28. Olha o que Ana vai dizer: por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a minha petição, que eu lhe tenha pedido. Pelo que também ao Senhor eu o entregarei por todos os dias que viver, pois ao Senhor foi pedido. E ele adorou ao Senhor. Amém, amados irmãos? Então nós vamos observar aqui, amados irmãos, nós vamos observar, e ali adorou o Senhor. Nós vamos observar aqui que Ana, ela vai diversas vezes para o tabernáculo e ela vai pedir um filho para ela. Só que aqui ela faz um pedido especial, diferente de tudo que ela já tinha vivido. Ela pede este filho e fala assim: Senhor, se o Senhor me der este filho, eu vou devolver ele para o Senhor, eu vou entregar ele de volta. Eu não vou querer este filho para a minha glória, mas vou querer este filho para a glória do Senhor. Então nós vamos ver aqui que Ana, ela pediu um filho a Deus, mas ela entregou para ele de volta. Ana não fica com este filho para ela, e amado irmão, e aqui era algo muito difícil. Por quê? Porque Ana era estéril. Ana não podia gerar, ela não podia ter filho. Nós vamos observar, amados e queridos irmãos, que Ana não podia gerar, mas este filho que ela pede a Deus, ela devolve para o Senhor. Então o que é que nós podemos aprender aqui? Nós podemos aprender, amados irmãos, que tudo, amado irmão, tudo que entregamos a Deus, tudo que oramos e recebemos, ou tudo que entregamos ao Senhor, Ele multiplica, amado irmão, sobre as nossas vidas. Tudo que entregamos ao Senhor, Ele multiplica. E, amado irmão, Ele faz o extraordinário. Por quê? Porque Ana orou a Deus por um filho. E, amado irmão, enquanto ela pedia para a sua glória, Deus não fez nada. Mas quando ela falou, amado irmão, que devolveria ao Senhor, quando ela arrancou, amado irmão, quem sabe sentimento de vingança sobre o seu coração, e ela fala que vai entregar ao Senhor, nós vamos ver que Deus, Ele entrega a bênção a Ana. Ana gera e tem, amado irmão, o filho chamado Samuel, a qual foi profeta, foi sacerdote, foi juiz. Eu quero te falar nesta noite, amado irmão, que tudo que o Senhor nos entregar, que tudo que o Senhor nos der, venha ser para a sua glória, venha ser para honrar o nome do Senhor, venha ser para glorificar o nome do Senhor. Enquanto nós estivermos fazendo pedido egoísta, amado irmão, para a nossa própria glória,
glória, para a nossa própria exaltação, Deus ele vai ficar em silêncio, porque Ele quer, amado irmão, não apenas nos dar uma bênção, mas Ele quer que cada um de nós sejamos bênção em sua presença. Quando Deus ele chama Abraão, Deus não fala para Abraão que vai apenas entregar a bênção a Abraão. Deus fala assim: olha, e tu serás uma bênção. Então existem aqueles que apenas querem receber bênção, mas são poucos aqueles que querem ser bênção. E tudo que o Senhor nos entrega, nos dá, seja o que for, amado irmão, é para a glória dele. Nada aqui na terra é nosso, nós não temos nada, cada um de nós somos mordomos de Deus. E quando Ana mudou o rumo da oração, e Deus olha para o coração de Ana e diz assim: olha, ela mudou o rumo da oração, eu vou trabalhar nesse mistério, eu vou abrir a sua madre, eu vou lhe entregar um filho. E quando Deus entrega, é para a glória e honra do Senhor. Ana entrega novamente o menino no tabernáculo. Ana entrega este menino para ser adorador, para ser, amado irmão, alguém que fazia diferença sobre Israel. E quando Ana entrega, a Bíblia diz que Ana não fica sem menino, ele fica no tabernáculo. O ministério de Samuel foi todo no tabernáculo. Ana não fica com esse menino em casa, ela entrega ele para ele servir no tabernáculo, porque esse menino iria ficar no lugar da casa de Eli, porque Deus ia exterminar a casa de Eli por andar em desobediência ao Senhor. Tanto é que Eli quebra o pescoço, e os seus dois filhos, Ofni e Finéias, eles são mortos no campo de batalha. Mas Samuel fica de pé em Israel, e é através de Samuel que uma grande reforma acontece sobre Israel. Só que após Ana entregar Samuel, o texto sagrado vai falar, amado irmão, o texto sagrado vai falar que Deus ele entrega mais 5 filhos a Ana. Deus entrega mais filhos. Então Ana semeou uma semente, Ana pegou o seu filho e entregou ao Senhor. E daquele, amado irmão, através da semeadura de Ana, veio 5 a mais. Deus ele fez mais do que Ana tinha pedido. Deus ele surpreendeu Ana. Por quê? Porque Ana pede não para segurar para ela, mas para, amado irmão, glorificar o nome do Senhor. Então que tudo que nós venhamos ter, seja o nosso tempo, seja o nosso louvor, seja o nosso financeiro, nós venhamos usar para glorificar o nome do Senhor, porque nós morremos e tudo vai ficar aqui, amado irmão. Mas quando nós semeamos no reino de Deus, para ter certeza, Ele trabalha ao meu e ao teu favor. E esta é a mensagem aos nossos corações nesta noite. O tema da mensagem é a história de Ana. O que podemos aprender? Nós aprendemos em primeiro lugar que Ana, ela não deixou que a corrupção a afastasse de Deus. Já pensou se Ana não tivesse ido para Siló por causa do que estava acontecendo dentro do tabernáculo? Deus não tinha feito o que fez na vida dela. Mas Ana não deixou que a corrupção, o zelo dos outros, afastasse do Senhor. Não deixe que nada, irmão, não deixe que palavras, não deixe que pessoas, não deixe que maus comportamentos venham te afastar da presença de Deus. Continua firme com o Senhor, olhando apenas para Jesus. Segundo, Penina perseguia Ana, mesmo sem ela ter nada. Ana não tinha filho. Ana não estava ali com um monte de filho. Penina tinha filho, mas mesmo sem Ana ter nada, Penina perseguia. Por quê? Porque Ana carregava a presença. E você carrega a presença do Senhor. É por isso que se levanta. É por isso que muitas vezes pessoa do nada fica com raiva de você, para de falar com você, para de querer ir na sua casa, porque você carrega a presença. Nós carregamos a presença do Senhor. Terceiro, ela foi julgada pela aparência, mas Deus, Ele viu o seu coração. Olha, o sumo sacerdote olhou e disse assim: essa mulher está embriagada, essa mulher está bêbada.
Mas, amado irmão, Ana não estava bêbada, não estava embriagada. E Deus estava olhando para dentro do coração, estava vendo que Ana estava orando, amado irmão, sinceramente ao Senhor. Então, muitas das vezes, você também é julgado pela aparência, passará por julgamentos precipitados, mas não se importa. Deus, Ele vê o que realmente está dentro do teu coração. E em quarto lugar, nós aprendemos que Ana pediu um filho a Deus, mas ela entregou a ele de volta. Ou seja, Ana não pediu filho para ela mesma, Ana pediu esse filho para glorificar o Senhor, e por ela fazer isso, Deus multiplicou. Deus trouxe multiplicação. Deste filho nasceu mais 5. Depois Eucana conhece Ana e ela gera. Então, amado irmão, essas são as lições que eu e você podemos aprender dessa história, e que eu e você venhamos estar preparados, amado irmão, para não deixar que o zelo dos outros venha nos afastar de Deus. Segundo, que eu e você, amado irmão, venhamos estar preparados para ser perseguido por causa da presença. É que eu e você venhamos estar preparados para sermos julgados pela aparência. É que eu e você venhamos usar tudo que temos para glorificar o nome do Senhor, porque Ele é dono de tudo, nós somos apenas mordomo do Senhor. A Bíblia diz que esse garoto, ele foi a esperança de Israel. Está vendo porque muitas das vezes Deus permite nós passarmos pelos desertos, né, amados irmãos? Está vendo que muitas das vezes Deus permite nós passar por alguma situação? Quem tinha cerrado a madre de Ana não era Satanás, não eram as pessoas, era Deus. Então tem provação que vem da parte do Senhor para quê? Para nos fazer crescer, para nos fazer avançar, para nos fazer romper. E nós vemos que a prova foi grande, mas a bênção de Ana foi maior. E se nós continuarmos firmes com o Senhor, Ele trabalhará em nossa vida aqui na terra. Mas existe uma bênção maior, é a minha e a tua morada nas mansões celestiais. O tema da mensagem é a história de Ana. O que podemos aprender? Amém, queridos? Se coloca de pé nesta noite. Deus abençoe meus irmãos que estão nos acompanhando através da internet. Deus abençoe todos os irmãos nesta noite. Que o Senhor venha cada vez mais trabalhar sobre a vida dos amados nesta noite, em nome de Jesus. Vamos estar orando, apresentando a nossa família, a nossa casa, as nossas vidas diante do Senhor nesta noite. Senhor, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Pai, nesta noite, meu Deus, nós se colocamos em Tua presença. Queremos Te pedir, Senhor, perdão por os nossos erros, por as nossas falhas, por as nossas iniquidades, Senhor, por tudo que tenhamos feito que tem desagradado a Ti, Senhor. Hoje é culto da família, Senhor, e eu quero, Senhor, apresentar a cada família em Tuas mãos, Senhor. Quero apresentar o Teu filho e a Tua filha nesta noite, ó Pai, que está aqui na Tua casa, Senhor, representando a sua casa, a sua família, Senhor. Que o Senhor venha tomar a cada vida em Tuas mãos, Senhor. Eu não sei como cada irmão, cada irmã, Senhor, se encontra neste momento, mas o Senhor sabe, o Senhor conhece, ó Pai. O Senhor está vendo, meu Deus, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Pai. Que o Senhor venha tomar, Senhor, o Teu filho, a Tua filha em Tuas mãos, Senhor. Que o Senhor, ó Pai querido, venha guardar. Que o Senhor, meu Deus, venha livrar. Que o Senhor venha proteger. Que o Senhor venha fortalecer nesta noite, ó Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Toma a vida do Teu filho nesta noite, Senhor. Traz libertação, cura, fortalecimento. Toma a sua casa, a sua família, Senhor. Que o Senhor venha guardar, que o Senhor venha proteger, que o Senhor venha salvar, que o Senhor venha libertar, que o Senhor venha fazer, meu Deus, a Tua obra. Toma, Senhor, o Teu servo. Toma, Senhor, a Tua serva em Tuas mãos nesta noite, e que a Tua presença, ó Pai querido, venha estar sempre operando. Que a Tua presença, ó Pai, nesta noite
venha estar fazendo a tua obra dentro de cada lar, Senhor. Traz cada família para a tua casa, traz, Senhor, cada família para a tua casa, Senhor, e faz a tua obra, em nome de Jesus. Eu apresento os irmãos que nos acompanham através da internet, toma a vida deles, Senhor, vai entrando com salvação, com libertação, com cura, com mudança, Senhor, toma cada vida, toma cada servo, cada serva, cada irmão, a cada irmã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e aquele que crê diz: glória a Deus. Irmãos, pode se sentar. Irmãos, tem alguém nessa noite que ouviu a palavra de Deus, está em casa, na praça, na rua, não importa onde esteja, ou nos acompanha através da internet, e nessa noite queira fazer uma nova aliança com Jesus? Se tiver, esta é a oportunidade que o Senhor está te dando. Ou queira se entregar a Jesus, confessá-lo como seu único e suficiente Salvador. Se tiver, esta é a oportunidade do Senhor para a tua vida. Tem alguém para Jesus nesta noite? Tem alguém que queira se entregar ao Senhor nesta noite? Esta é a oportunidade de Deus para você.